Hoje eu vou comprar uma câmera nova. Estou tão feliz, gente do céu. Eu estou pesquisando essa câmera tem meses. Na verdade, eu ia comprar só uma lente nova, né? Porque eu percebi que eu precisava de uma lente zoom e uma lente que fosse clara. Nas últimas publicidades que eu produzi, nos últimos trabalhos que eu produzi, eu estava usando a minha lente do kit, porque ela era mais prática, porque era zoom e eu não precisava ficar trocando de lente. Só que a lente do kit, ela é uma lente escura e, assim, durante o outono e inverno entra bastante sol aqui, então eu estava conseguindo usar ela, mas não é a lente ideal, não é a lente que eu queria. E nessa pesquisa me levou a pesquisar também outras câmeras. Eu gosto muito da minha Sony ZV-10, que é essa que eu estou filmando. Mas, gente, uma vez que você começa com esse negócio de criar conteúdo, de câmeras e vídeos e edição, você sempre quer melhorar, é um buraco sem fundo, porque daí você começa a pesquisar mais, você vê que outras câmeras têm mais funções, funções que às vezes você sente falta na sua câmera. Aí eu falei: "Não, eu vou ter que trocar de câmera também", mas não era uma coisa pra agora, só que eu conversei bastante com o Bruno, e assim, essa câmera ela vai melhorar muito o meu fluxo de trabalho, ela tem muitas funções legais. O modelo dela é a 6700. Eu fiquei muito em dúvida entre ela e a ZV-E1, e ela tem uma diferença de valor um pouco maior do que a 6700, só que eu ia conseguir encaixar no meu orçamento. Mas pesquisando muito, 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 eu decidi que a 6700 é a melhor opção pra mim, e depois eu vou contar melhor pra vocês os prós e os contras e o porquê que eu escolhi ela. E hoje eu tenho uma consulta também meio-dia, que eu não posso desmarcar, que é um retorno, e eu estou, assim, já até com dor de barriga, de tanta ansiedade, porque eu já queria ir já, mas tenho que ir nessa consulta primeiro. E eu vou levar vocês comigo, então, ai, vamos! E aqui está ela, minha nova companheira, uma Sony A6700 com uma lente Tamron 1770. Um sonho. Como vocês sabem, eu estava com uma ZV-10 já tem um tempo, acho que já tem uns 2 anos, pra mais ou pra menos. No momento eu tô filmando com a minha ZV-1F, porque a minha ZV-10 eu não vendi, ela está com a minha irmã, ela está criando alguns conteúdos pra base, então tô deixando com ela. E eu estava interessada em 4 câmeras. Primeiro, a FX30, que é uma câmera de cinema que eu descartei logo de primeira, assim, porque por conta de peso e porque, assim, realmente, gente, eu não preciso de uma câmera de cinema, é um pouco de exagero. E eu também fiquei muito em dúvida entre a ZV-10 Mark II, só que eu também descartei meio de cara, porque já que eu investi, eu queria investir em algo um pouco melhor. E aí, entre essa daqui que eu peguei, que é a 6700, eu fiquei em dúvida também entre a ZV-E1, que é uma prima rica da ZV-10 e ela tem bastante funções e é uma câmera muito, muito boa, muito bem falada, e vocês sabem que eu pesquiso horrores antes de comprar qualquer coisa, eu, assim, valorizo muito meu dinheiro, então antes de comprar eu tô sempre assim, ó, a rata do YouTube, eu entro e assisto todos os vídeos possíveis. E um dos pontos que me levou a escolher essa e não a ZV-E1 é que essa daqui ela é tão boa para foto quanto para vídeos. A ZV-E1, ela é mais voltada para vídeos. Assim, eu também fazia muita coisa de foto com a ZV-10 e muita gente fala: "Ai, ZV-10 não é uma câmera boa para fotos". Discordo, eu acho que você precisa conhecer o seu equipamento também, né, muitas vezes a gente fala: "Ai, não é bom", mas será que não? Às vezes você mexendo ali, você manuseando, você consegue tirar muito leite de pedra sim. E eu acho que o fator decisivo que me fez escolher essa daqui foi que a ZV-1 ela é full frame. E as lentes full frame são mais caras. Eu ia conseguir usar as minhas lentes APS-C aqui? Sim, essa daqui ela é APS-C.
Porém, eu ia ter que dar um crop pra tirar aquela vinheta que fica em volta. E se eu não me engano, nas pesquisas que eu fiz, dá pra dar um crop direto na própria câmera, e eu acho que tem que dar um cropzinho também no pós. E assim, você não compra uma câmera 4K pra você ficar dando crop, certo? E como tanto essa quanto a ZV-1 tem um sistema de estabilização do corpo, que era uma das coisas que era indispensável, assim, pra mim, eu precisava de uma que estabilizasse melhor. E elas foram lançadas no mesmo ano, a média de preço é mais ou menos igual, a ZB-1 era um pouco mais cara, então foi outro fator também, eu ia conseguir, né, desembolsar um pouquinho mais, mas eu vi que no fim das contas não compensava. Também outra coisa que eu vi é que a ZV-1 ela é um pouco mais plasticuda, essa daqui ela tem um corpo um pouco mais resistente. E por incrível que pareça, nos vídeos que eu vi, eu não sei se foi por conta da lente que eu vi, que cada pessoa usava uma lente diferente pra fazer os testes, mas eu achei a estabilização dessa daqui, nos vídeos que eu vi, bem melhor do que a ZV-1. Pode ser coisa da minha cabeça, pode. Mas nas minhas pesquisas, eu achei que essa me convenceu mais. E o que a ZV-1 tem de diferente são coisas que não me atraíram muito. Por exemplo, a focagem em produto. Quando você levanta um produto, ela foca automaticamente. Essa minha aqui não tem. Só que eu tinha isso na ZV-10 também, que é a prioridade de focar produto, e eu não usava. Então eu pensei, para que eu quero isso? Sendo que a minha prioridade é que foque no meu rosto, no meu olho, e a minha ZV-10 Mark I não tinha, gente. Filmando em 4K, ela não captava o meu olho. Então isso me irritava muito, e essa daqui tem. A ZV-1 também tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei interessada, mas eu achei que não valia a pena, que é acompanhar o seu rosto. Eu acho que ela usa IA pra poder, quando você tá fora do quadro, ela te acompanha o tempo todo. Eu achei isso bem bacana, mas não achei que nos prós e contras valia a pena, mas é uma função muito legal. E ela também se destacava mais em filmagens, com ambientes, com pouca iluminação. Outra coisa também que eu acho que não é um atrativo pra mim, porque eu quase não filmo de noite, eu quase não filmo com ambientes com pouca iluminação ou luz artificial, então ela se destaca nesse quesito, mas não é algo que ia fazer muita diferença pra mim. E eu estou, gente, extremamente feliz com a minha nova aquisição, vocês não têm noção, já usei ela pra alguns trabalhos, já gravei algumas coisas, vou colocar alguns takes aqui pra vocês, e sinceramente, nossa, gravei algumas coisas, coloquei no computador, a estabilização vale cada centavo. Oi, vamos falar da minha câmera nova, gente. Quero filmar assim, no bração mesmo, pra vocês verem como que fica a estabilização. Ela está com o modo action ligado. E assim, eu tremo demais, eu tremo muito. Com a minha ZV-10 eu tinha muita dificuldade, eu não gostava de deixar o modo action ligado, porque ela me dava aquele efeito gelatina, né? Então eu preferia estabilizar no pós com o giroflow, eu achava que ficava melhor. E toda vez que eu filmava assim, com o braço segurando, eu achava que eu tava abalando e tava assim, tenebroso de tremido. E aqui com ela, eu não quero estabilizar no pós, eu quero usar o modo action ligado, porque eu tô com a minha lente 11mm 1.8, então ela tem bastante distância focal e ela me permite ter esse crop e ainda pegar bastante coisa. Então tô trocando de mão aqui, saibam que eu tremo muito, tá bom? Então eu não quero estabilizar nada no pós, quero poder fazer mais vídeos assim, em movimento e segurando, e não ter aquela imagem toda, né, tremida demais, porque isso vai me facilitar também muito de eu ter que ficar estabilizando no pós, me preocupando com isso. Então eu acho que tá muito bom nos testes que eu já fiz antes. Vamos ver agora aqui, vocês vão ver do jeito que vocês estão vendo aí. É o jeito que ficou com o modo action ligado aqui, tá? E eu estou usando meu filtro ND, que é um filtro da KF, que ele é ND com CPL, porque eu estou filmando em 1/50 com ISO 100, mesmo assim tá claro, porque tá pegando muito sol aqui, e eu queria filmar em 1.8 pra vocês verem a nitidez. Eu gosto muito dessa lente, eu acho ela bem clarinha e bem boa pra fazer vlogs, e é isso. Nos testes que eu fiz, eu já amei muito, tô gostando muito da minha lente também, a 1770 da Tamron, mas ela é mais pesada pra eu segurar ela assim, e a distância focal é bem mais próxima assim mesmo, ela ia ficar bem perto, cortando bem o meu rosto, então quis fazer o teste com essa. Outros investimentos que eu acabei fazendo também, comprei este carregador aqui, da KF, que eu também tenho um pra minha Sony ZV-10, tô com a minha irmã, porque eu tenho 2 baterias. Eu estava com uma bateria até hoje eu comprei outra, porque fui gravar este vlog, vi que eu tinha esquecido ela ligada, e aí a bateria estava zerada, e eu percebi que a bateria ela leva muito mais tempo para carregar essa bateria, porque ela é uma bateria maior e ela é uma bateria que ela dura muito mais tempo também, mas ela leva mais tempo para carregar. E assim, é complicado você ficar dependendo de uma bateria só, principalmente assim para mim que trabalho com isso, e às vezes pode acontecer algum imprevisto igual aconteceu agora.
E como eu utilizo muita, muita luz natural, tem um certo momento do dia que a luz entra aqui em casa e aí depois ela para. Então, já pensou, às vezes, se eu tô gravando um trabalho e aí eu esqueço de carregar a bateria, a luz vai embora e não tem muito que eu posso fazer. Então, fiz esse investimento hoje também, além do carregador que eu já tinha investido, tava carregando nele aqui, agora eu vou carregar as duas. E também comprei um tripé também da KF. Isso aqui foi uma coisa que eu adiei por muito tempo também. Mas agora eu não me sinto segura de colocar essa câmera junto com a Tamron nesse tripé que eu tenho aqui da Ulanzi. Primeiro, esse tripé, ele é muito frágil. Ele é um tripé mais pra celular mesmo, não tem como. E, assim, com esse daqui, eu estou vivendo simplesmente um sonho. É muito prático e ele me ajuda muito no meu fluxo de trabalho, porque a cabeça dele é daquelas que gira total. Então, você põe qualquer coisa aqui, você ajusta a câmera de qualquer jeito. Vocês não têm noção da praticidade disso daqui. Isso aqui é 10/10. E nesse tripé aqui, a Tamron, eu filmei um trabalho com ela só com esse tripé. Ela fica despencando, assim, sabe? Ela começa a descer ou ela começa a virar. Então, dá pra você filmar bem na horizontal, mas como eu trabalho muito com Instagram, eu tenho que filmar na vertical. Então, na horizontal ela fica belezinha, mas na vertical às vezes fica despencando, porque a Tamron, ela é realmente pesada. E aí, ela também não fica nesse vlog pod aqui da Ulanzi. Eu tenho que ficar colocando só no tripé, porque se eu coloco com a Tamron aqui, ela cai. Então, sem condição, tinha mesmo que investir num tripé bom. E eu também coloquei na minha cabeça que se eu quero mais possibilidades na hora que eu saio de casa, por exemplo, dar zoom ou filmar um pouco mais de longe, eu tenho que levar minha Tamron, assim. Eu lembro que eu comentei com vocês que quando eu comprei a minha 13mm da Viltrox, eu ficava meio assim de sair com ela, porque ela era uma pistola, né, que eu tirava, e agora eu tô com outra pistola. E eu sou muito feliz que eu comprei essa. Eu ia comprar a Sigma, que eu acho que era uma 1850, se eu não me engano. Mas essa, às vezes, eu puxo o zoom dela até no 70. E eu falo, nossa, que bom que eu comprei essa lente. Meu Deus, que prático. Porque às vezes você tá distante e o desfoque que ela dá, gente, é impecável. Então, assim, eu tenho que colocar na minha cabeça que eu sou uma pessoa que eu vou criar conteúdo, que eu quero criar coisas, que eu quero criar vídeos, que eu quero fazer fotos. E eu preciso de um bom equipamento. E eu tenho que levar por aí. E, tipo assim, eu fico pensando, o que que me impede? Às vezes, talvez as pessoas de olharem. Mas quem são essas pessoas, não é mesmo? Às vezes a gente tem que perder a vergonha pra gente fazer o que a gente quer fazer e criar o que a gente quer criar, né? Não tem o que fazer. Já tenho até uma bolsa maior agora que eu comprei, garimpei uma bolsa, que é aquela bolsa que eu levei na viagem, que eu mostrei pra vocês no vlog de viagem também. E aí, toda vez que eu vou sair, eu coloco ela na minha bolsa com a tampão. E tipo assim, às vezes eu tô na rua e eu falo, ai, vamos fotografar meu look, e o Bruno consegue me fotografar do outro lado da rua. Porque com essa daqui que eu tô filmando, eu estou com a 11mm 1.8 aqui ainda, vocês estão vendo, tô pegando bastante coisa. É como se você fosse fotografar, tipo, um look com o 0.5 do iPhone. Gente, é muito longe. E, tipo, ela tem uma distorçãozinha também, porque é uma lente grande angular, né? Então, assim, a Tamron, ela tá sendo um sonho na minha vida. Vídeos e fotos, tô amando. Uma lente muito, muito boa, de verdade, assim. E tô me adaptando ainda com ela, mas já fiz muita coisa legal, fiz alguns trabalhos que eu gostei bastante do resultado. E eu também tô tentando filmar, assim, no máximo de qualidade aqui. Ainda não pretendo filmar nada em log, não pretendo, mas eu tô filmando na maior qualidade que eu consigo aqui no REC mesmo 709. Vou deixar aqui pra vocês as configurações que eu tô usando. E eu consigo colorizá-la no DaVinci e ficar do jeito que eu quero e com uma super qualidade, assim, sem, sabe, ficar todo estranho. Então, por enquanto, eu vou manter assim. E aí, quem sabe eu aprendo, filmar em log, tenho mais paciência de mexer com isso, mas pro que eu preciso, está me atendendo maravilhosamente bem. E é isso, estou muito feliz com o novo equipamento. Quero muito trazer mais vlogs aqui, eu sempre falo isso pra vocês. E assim, esses dias eu me dediquei bastante ao Instagram, postei quase 30 dias no Instagram. E eu sinto que eu preciso fazer isso também com o TikTok e com o YouTube. Eu sei que eu não vou conseguir postar todo dia no YouTube, mas eu quero fazer um planejamento de tentar postar pelo menos, sei lá, toda sexta-feira. E é isso. Não vou ficar prometendo nada, mas eu vou fazer coisas e me organizar e tentar trazer mais conteúdos pra cá, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês alguns takes feitos com a minha nova câmera. Beijo e até o próximo.